Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso segundo encontro de orientação parental. Tem novidades aqui para a gente. Eu vou dar para vocês o nosso roteiro, o que a gente tem de agenda para hoje, mas antes é importante, como todo encontro e treinamento, a gente passar por uma recapitulação, né? E para a gente também é muito importante pegar o feedback daqueles que treinaram as habilidades que foram vistas no encontro anterior. Então, a gente vai dar sequência aqui. A nossa agenda hoje, ela traz, em primeiro lugar, fazer esse recap, o feedback do encontro 1 e as ferramentas de orientação parental, mais 5 ferramentas para vocês, e também apresentar dos 3 quadros de objetivo equivocado, que vocês vão entender, o primeiro quadro, que está relacionado a poder mal dirigido. A gente vai ver o que a criança está querendo dizer, o que o adulto responde e como deveria ser essa questão. No nosso primeiro encontro, nós vimos essas 5 ferramentas aí. Nós vimos reunião de família, gentil e firme, rotina, roda da raiva e encorajamento versus elogio. Quem não assistiu, eu oriento que assista, que tente fazer a prática para que a gente possa, então, seguir nas demais ferramentas e tirar suas dúvidas, né, ajustar o que é necessário. Esse é um encontro de almas, é um encontro de pessoas, de famílias, a gente está aqui de mãos dadas. Bom, nós vimos essas 5 ferramentas. Eu vou fazer só um recapitular, que eu falei muito a respeito da importância de se instituir uma reunião familiar, que é um lugar legítimo para a gente compartilhar emoções, encorajar, validar, escutar, parar para ouvir o outro, né? Para fazer desse momento um momento prazeroso, para a gente criar a cultura de aquele encontro gostoso de família, que às vezes um não vai estar bem, às vezes vai ser você que não vai estar bem, mas é um lugar de acolhimento, um lugar de pertencimento, um lugar onde você cresce entendendo que você pode estar do jeito que você estiver, você é acolhido naquele lugar. Então, e não só isso, é um lugar também onde eu escuto retornos, eu escuto orientações, eu escuto conselhos daqueles que me amam, daqueles que querem bem para mim. Né? Então, a reunião em família é um espaço de aprendizado de escuta ativa e de uma fala assertiva. Nós vamos falar sobre isso durante o treino dessas habilidades. Falei sobre ser gentil e firme, que é necessário equilíbrio, que não adianta só eu ser só gentil e nem eu ser só firme, que eu preciso equilibrar essas características, esses atributos, né? Que é importante estabelecer rotina. A rotina é o antídoto da ansiedade. A rotina faz bem para todos. E a forma de construir a rotina desde pequeno vai fazer diferença. Eu quero saber se vocês conseguiram construir a rotina dos filhos de vocês, se vocês conseguiram, quem tem filhinho pequeno, qual foi a ideia que teve, passa para mim depois, eu quero saber como é que as coisas vão. A roda da raiva, essa ferramenta espetacular de regulação emocional, lembrando que a gente vai construir com a criança, não é assim, eu construo e uso logo, né? A gente vai validar a emoção dela, dizer que você percebeu que ela ficou chateada, né? Que você percebe que algo deixou ela com raiva, né? Você abre espaço para, se ela quiser falar ou se ela quiser se acalmar, com uma outra ferramenta que a gente vai ver hoje, como a pausa positiva. Então, a gente tem a roda da raiva como uma alternativa de regulação emocional. E isso vai criando a cultura para a criança de que não é bom que eu resolva as coisas no calor da emoção. No calor da emoção, eu preciso acolher essa emoção, aceitar que eu estou no calor da emoção e buscar alternativas efetivas para me regular. E aí, então, pensar naquilo que eu devo fazer para solucionar ou não o problema. Encorajamento e elogio. Eu conversei e sinalizei que nós precisamos trabalhar encorajamento em nossas crianças, porque o elogio gera dependência, o elogio gera condicionamento emocional, então não é interessante que a gente condicione nossos filhos a elogio, né? Mas o encorajamento que gera autonomia, senso crítico, esse desejo de crescer. Tudo bem? Resumo do resumo, gente. Dúvidas, dá uma olhada na aula anterior,
que vocês vão ter facilidade para compreender. Hoje, nós vamos ver as ferramentas abaixo. Então, a gente vai encontrar hoje 5 ferramentas novas. Valide os sentimentos, eu vou falar mais um pouco, mais detalhes sobre validação, conexão antes da correção, pausa positiva, apenas uma palavra e acordos. São essas 5 ferramentas que nós vamos desenvolver no encontro de hoje. Então, gente, vamos prestar bastante atenção. Mas antes, eu quero reforçar que aqueles vídeos que eu compartilhei no nosso grupo, no grupo da turma que está fazendo treinamento agora, dessa turma aqui de orientação parental, assistam os vídeos que eu compartilhei para vocês, que vai complementar, vai ajudar vocês no desenvolvimento do uso dessas ferramentas em família. Vamos ver a primeira ferramenta, valide os sentimentos. Compartilhe um vídeo sobre validação, quem assistiu vai ter facilidade e vai aprofundar ainda mais o uso dessa ferramenta. Primeiro ponto, permita que as crianças tenham sentimentos para que aprendam que são capazes de lidar com eles. Então, a gente primeiro precisa permitir que elas se encontrem com os sentimentos delas. A gente precisa reconhecer que elas estão diante de um sentimento pessoal. Se ela está chorando, a gente não vai fingir que ela não está chorando, ou distraí-la para parar de chorar, que é uma estratégia muito comum do senso comum. Nós vamos reconhecer. Eu vejo que você está chorando, percebi que você está triste. Eu estou certa? Eu estou vendo que você está chorando bastante. Então, a gente só está constatando o que ela está apresentando e querendo que a gente perceba. Não corrija, socorra ou tente anular o sentimento da criança. E aqui, o socorra, gente, não é acolhimento, é tentar impedi-la de vivenciar o sentimento. Então, não corrija. Não é o pare de chorar, engole o choro, pare de fazer manha. Dá qualquer conotação dessa natureza, tentando dar interpretação e julgamento a uma emoção da criança. Valide os sentimentos dela. Posso ver que você está muito brava, ou muito chateada, ou muito triste. Entende? Então, não fale nada e confie que a criança irá superar isso. Eu não preciso ficar num discurso longo com a criança, que na verdade a gente está se convencendo e não convencendo de que ela pode suportar aquela emoção. Então, gente, não é conveniente, não é saudável. Valide. Primeira coisa, reconheça, identifique que há uma emoção diferente na criança. Valide, fale, se posicione frente, de forma que ela perceba que você está percebendo o sentimento dela e fale. Você não precisa se estender. E, lógico, tem outras alternativas que a gente pode seguir da validação. O encorajamento, como a gente viu. Então, aqui nesse exemplo, onde eu posso ver que você está muito triste. Eu posso dar uma alternativa para a criança. Você gostaria de ir comigo ali, sentar ali? Eu fico ao seu lado, até você se sentir melhor? Ou você gostaria de beber um copo d'água? Entende? A gente não precisa entrar em toda uma discussão sobre ela está chorando alto, baixo, pouco, médio, gritando. Porque as crianças não são iguais, os indivíduos não são iguais. Você pode estar diante de uma criança com alta vulnerabilidade emocional. Então, se ela tem alta vulnerabilidade emocional, ela vai chorar mais, ela vai gritar mais, ela vai demorar mais para voltar à linha de base, a voltar ao equilíbrio. E talvez você entenda que ela esteja fazendo tudo isso para chamar a sua atenção de uma forma exagerada. E pode ser que não. Obviamente, que ela está fazendo para chamar a atenção, mas não para ficar nesse lugar só da atenção. É algo maior, ela está comunicando o mal-estar, ela está comunicando uma dificuldade dela de lidar com a emoção. É sobre isso que nós estamos falando. E se eu nego a dificuldade dela de lidar com a emoção, eu estou invalidando as emoções da criança. E aí ela pode desenvolver o que nós chamamos de alta vulnerabilidade emocional, mais ainda, e um nomezinho que nós temos clássico, que é invalidação corrosiva. Ou seja, ela sente que
ninguém entende suas emoções e ela lá na frente também não vai se compreender. E pior, lá na frente, ela vai se auto-invalidar. Vocês percebem a minha preocupação enquanto profissional de trabalhar com orientação parental? É uma prática preventiva. Se nós ensinamos os adultos a saber lidar com as emoções das crianças, nós estamos prevenindo que novos adultos sofram com problemas de ordem de estima, de ordem emocional relacionada à validação. Ok, gente? Vamos então para essa segunda ferramenta aqui de hoje, que é a conexão antes da correção. A própria ferramenta está dizendo que correção é necessário. Qual é o diferencial? É que eu prepare esse ambiente para a correção. Que eu esteja conectada aqui agora com a criança para então estabelecer a correção. Prestem bem atenção nos detalhes dessa ferramenta. Crie proximidade e confiança em vez de distanciamento e hostilidade. Eu vou ler de novo. Crie proximidade e confiança, em vez de distanciamento e hostilidade, certificando-se que a mensagem de amor foi transmitida à criança. Opa, Simone, então eu vou corrigir com amor? Exatamente. A palavra de Deus nos orienta a exortar em amor. E isso não significa falar mimimi, não, não é sobre isso. É sobre um cuidado da sua postura verbal, da entonação da voz, do olhar, da sua forma de, inclusive, tocar na criança, de se aproximar, certo? E esse cuidado é necessário porque você está ensinando o seu filho a ter cuidado com o próximo. Então, nós estamos falando de uma performance necessária, treinada desde pequeno, para que ele tenha habilidade socioemocional para corrigir e ser corrigido. Então, a gente está falando de duas questões aqui, conexão e correção. Olha só, eu te amo e a resposta é não. Percebe? Aqui, vamos dizer que nessa cena ele está pedindo para tomar sorvete antes do almoço. E a mamãe, em vez de lá de longe falar negativo, você vai almoçar. Tudo bem, ela podia fazer isso, não criar nenhum problema, mas se ela está diante de uma criança com alta vulnerabilidade emocional, essa criança vai reagir diferente. E ela vai só criar mais problema para ela. Vamos falar aqui, preventivamente, por que a gente não faz assim com todas elas? Seria tão melhor, né? Então, olha só, digamos que ela trouxe próximo a si a criança, falou, filho, você está me dizendo que, validação, você está me dizendo que você quer tomar sorvete antes do almoço, é isso? É, mamãe, eu quero. Filho, eu te amo. E a resposta é não. Perceberam o contexto? É sobre isso. E eu preciso que vocês treinem a respeito disso e tragam nos encontros o feedback sobre esse treino. Sobre uma criança maior, que chega com medo, com uma nota baixa. Você é mais importante para mim que as suas notas. Eu gostaria de saber o que as suas notas significam para você. Talvez não faça sentido para você na situação atual, mas eu já trabalhei por muitos anos em instituições de ensino e já lidei com muitos pais que acabam fazendo uma relação um pouco doentia com relação ao desempenho escolar das crianças. São muito voltados à nota e muito menos voltados a outras habilidades também importantes, socioemocionais, no desenvolvimento humano. A nota é importante, que representa o desempenho escolar, o conhecimento das matérias. Mas e com relação às outras habilidades? As suas habilidades interpessoais, intrapessoais, né? O relacionamento com os demais, o bem-estar, o humor, a sua saúde mental, tantas questões, a gente precisa entender, conversar com a criança, encorajá-la a estudar e se esforçar, entender o caminho do erro, mas ela não pode crescer com o entendimento que ela é a nota dela, porque é isso que a gente está vendo em algumas famílias. Um outro exemplo, eu te amo e acredito que podemos achar uma solução respeitosa. Aqui seria um contexto de que a criança apresentou, por exemplo, ela brigou com um coleguinha, certo? E ela não quer pedir desculpas. E o fato de você encorajá-la a pedir desculpas pode gerar nela uma sensação de frustração muito grande, porque você está confrontando.
né? Então, eu escutei muito no consultório, meu filho não sabe pedir desculpa, doutor, é a coisa mais difícil, ele não pede desculpa. Pedir desculpa, se retratar, é um treino de habilidade socioemocional, você precisa ensinar desde pequeno. Mas como ensinar aqui a diferença? Então, a gente pede desculpa para o filho pede desculpa para a gente, em casa, para que ele possa pedir desculpa na escola, pedir desculpa para os coleguinhas. É um processo. E nesse processo, ele pode não querer pedir desculpas. E você vai falar, olha, filho, eu te amo. E acredito que podemos achar uma solução respeitosa. Você vai precisar ir com o coleguinha e devolver o brinquedinho, porque o coleguinha ficou sem o brinquedo dele, que o papai dele deu. Ou você precisa pedir desculpas que você chutou o coleguinha. Você precisa do coleguinha para jogar bola. É seu amigo. Entende? Então é respeitoso você pedir desculpas. Enfim, gente, conexão antes da correção. Não está errado corrigir. Nós precisamos corrigi-los, eles vão crescer com o ego auxiliar, que é o pai e a mãe. Mas se você não criar conexão, vai bater aqui e sai aqui a correção. A conexão, ela conecta você com o seu filho, ela abre o canal da escuta do filho, do processo de empatia, e aí ele aceita a realidade com mais facilidade do que ele está podendo naquela fase egocêntrica. Do 0 aos 5, 6 anos, as crianças são predominantemente egocêntricas. Elas não conseguem pensar na perspectiva do outro. Nós temos que ter esse entendimento neurológico. Então, a partir dessa verdade, quem que vai ajudá-la a entender o outro? É o pai e a mãe. Não é a escola, é o pai e a mãe. A escola vai treinar o que é feito em casa, não é o contrário. A escola vai ensinar matemática, português, as matérias, mas a relação interpessoal é em casa, é nosso papel. Vamos para a nossa terceira ferramenta de hoje. Pausa positiva. Amo! Olha a cabaninha que linda que eu tirei foto. Vamos entender por que da pausa positiva? Quando a gente viu a roda da raiva, nós vimos que dentro da roda da raiva, uma das alternativas era a pausa positiva. Se o filho está numa explosão de raiva e ele sabe que você já tem a roda da raiva, e você pode virar para ele e falar: você gostaria de usar a sua roda da raiva? O que você quer fazer? E aí, nos desenhos que estão lá, ele pode apontar: eu quero ir para... Aí você pode dar o nome: Cantinho da Paz, meu lugarzinho, meu cantinho, enfim. Deixa ele dar o nome para a pausa positiva. Vamos entender por que foi criada essa ferramenta. A base teórica está aqui, ó. As pessoas agem melhor quando se sentem melhor. A pausa positiva nos ajuda a acalmar e a nos sentir melhor. Quando eu e você, adulto, passa por um momento de desregulação emocional, a gente não sente um desejo de ficar na nossa, quieto no canto, como diz os homens, na caixa do nada? É exatamente isso. É um lugar onde a criança tem o legítimo direito de se regular emocionalmente. Então, vamos entender o passo a passo aqui, olha. Número 1, junto com seu filho, crie um lugar para se acalmar. Permita que ele decida como será criado e decore. Gente, aqui eu coloquei uma coisa linda, uma cabaninha, mas você pode ser um simples tapetinho, uma simples cadeirinha, um simples puffzinho que você faz você mesmo, sabe? Um lugarzinho aconchegante, lá no quarto ou lá na sala, aonde vocês entenderem que é melhor para ele. Não é o terapeuta que vai orientar o lugar, é a família, é a criança. Entende? Mas é preciso que aquele lugar esteja ali à disposição para a necessária regulação emocional da criança. E aí eu estou falando também para educadores aqui. Eu já dei esse curso para educadores, para escolas, e é extremamente efetivo criar um espaço para pausa positiva para as crianças da educação infantil. E para o Fundamental 1 também, para que as crianças possam ter um lugar legítimo para se acalmar. Aí você pode colocar uma revistinha, um livrinho de história, você pode colocar um lugar com uma textura bem maleável, bem suave, bem macia, para a criança poder se conectar com o circuito da sensação, que ajuda na regulação. O segundo ponto, eu frisei para que vocês não esqueçam, não somos nós que damos o nome a esse novo lugar, é a criança. Por quê? A proposta de todas essas estratégias é envolver a criança,
Uma criança com alta vulnerabilidade emocional, de um modo geral, ela é uma criança muito inteligente. E uma criança muito inteligente precisa ser desafiada. Não suporta ambientes tediosos. São crianças, às vezes, de alta habilidade. Então, nós precisamos saber lidar com essas crianças, porque, do contrário, elas vão fazer o movimento no espaço, não porque elas querem nos estressar, não porque elas não conseguem ficar de outra forma, não é isso. É porque elas estão sinalizando que nós estamos sendo pobres nos desafios para ela, que nós não estamos falando a língua dela, entende? E elas têm como, sim, ser disciplinadas, sim, brincar calmamente, mas elas precisam de desafios diferentes. Peça que ela escolha um nome especial para esse novo lugar. E quando estiver descontrolada, você vai perguntar para ela: que tal você ir até o Cantinho da Paz, por exemplo? Agora, eu negritei para vocês o número 4. Seja o exemplo de como usar a pausa positiva indo até o seu lugar especial quando você estiver descontrolado. Eu vou falar para os pais de crianças com alta vulnerabilidade emocional. De um modo geral, ou o pai e a mãe também carrega essa condição. Então, você pode criar seu cantinho também de pausa positiva. E o seu filho precisa entender que você também, muitas vezes, precisa se autorregular. Então, eu estou orientando você a verbalizar. Gente, eu preciso me acalmar. Com licença, amor, eu vou lá para o meu cantinho, eu preciso de uma pausa positiva. E aí você se retira e vai lá. Para a criança, é pedagógico isso. Ela está vendo o modelo do adulto, ela está entendendo que está tudo bem eu ir para o lugar, que isso faz parte, que se desregular faz parte da humanidade, e que nós temos essa alternativa maravilhosa para a autorregulação, que é a pausa positiva. Eu ir para um lugar, me acalmar. Lógico que a gente está falando só do lugar. Nós vamos ver durante o treinamento outras questões, como ajudá-la a trabalhar a respiração, ajudá-la, por exemplo, com a musicalização, ajudá-la com o desenho, com a massinha, como a gente viu lá na roda da raiva. Mas é importante a validação de que ela pode e tem esse direito e deve se acalmar, se retirar para se acalmar. Seja então exemplo, pai, seja então exemplo, mãe, seja o exemplo, professora. Vamos para a ferramenta apenas uma palavra. É muito boa, gente. Quem nunca se viu falando 500 vezes a mesma coisa para os filhos? Eu não disse para você fazer isso. Eu não pedi para você pegar isso. Eu já não falei, fulano, olha lá, está em cima da cama. Olha a toalha molhada em cima da cama. Olha isso. Enfim, nós já vimos muitas situações como essa. Muitas. Apenas uma palavra é libertador. Guarde essa ferramenta, gente. Até deu exemplo aqui, ó. Mochila. O próprio nome da ferramenta já nos dá a dica. Apenas uma palavra. Então, no lugar da gente ficar falando que ninguém, nem a gente se aguenta, a gente vai usar apenas uma palavra. Olha só. Evite dar sermão, ficar relembrando a criança. Use uma palavra como um lembrete gentil. Por exemplo, toalha, referindo-se à toalha caída no chão. Cachorro, quando o cachorro ainda não foi alimentado. Seu filho é maior, né, já é uma criança maior e ele coloca a comidinha no cachorro. Pratos, quando os pratos precisam ser colocados à mesa. Olha, gente, lógico que nós vamos usar apenas uma palavra mediante um acordo prévio. Então, eu primeiro faço um acordo com a criança, certo? De que quando a mamãe falar mochila, você sabe que a mochila precisa ficar no lugar do armário onde ela é guardada, e não no chão da sala, ou em outro lugar. Então, quando a mamãe falar mochila, eu espero que você leve para o lugar. Eu não vou falar mais nada. Vocês estão entendendo? É preciso estabelecer acordos. Quando acordos são bem definidos, né, bem feitos, conjunto com antecedência, normalmente uma palavra é tudo o que precisa ser dito. Então, vamos tentar treinar essa semana. Nós vimos aí, vamos lá, valide os sentimentos, conexão antes da correção, pausa positiva e agora apenas uma palavra. E por último, nós vamos ver a ferramenta acordos. Eu falei de acordos agora há pouco, mas eu quero deixar mais claro a ferramenta acordos para vocês
Esse material nos orienta o passo a passo para o acordo, que não pode ficar fora do acordo, que é importante lembrar os pais e cuidadores, educadores sobre acordos. Vamos lá? São 5 pontos. Primeiro, tenha uma conversa que possibilite cada um expressar seus sentimentos e pensamentos sobre determinado problema. 2, elabore soluções e escolham uma que todos estejam de acordo. Simone, onde é que eu vou treinar isso? Quem falou reunião de famílias acertou aqui no nosso treinamento. 3, cheguem a um consenso sobre o prazo final que o combinado será cumprido. 4, se o combinado não for seguido, evite julgamentos e críticas. Use sinais não verbais ou pergunte: qual foi o nosso combinado? Eu vou ler de novo, esse é o passo mais importante que no consultório mais a gente volta nos treinamentos. Vamos lá? Se o combinado não foi seguido, evite julgamentos e críticas, use sinais ou pergunte: qual foi o nosso combinado? Por exemplo, meu pai fazia assim, ó. Tá na hora. 5º, se o combinado ainda não foi cumprido, recomece no passo 1. Volta para cá. Vocês entenderam? Acordos são estabelecidos a partir da consciência deles. Se a criança não entender o acordo não vale para ela. Então, nós precisamos entender que nós estamos formando uma mente consciente para gerar responsabilidade. E não vai gerar responsabilidade se antes não nascer a consciência do que ele precisa fazer. Então, você precisa ter paciência, tolerância e treinar dia a dia isso. Eu falei, vamos usar essa estratégia, acertá-la lá na estratégia número 1, que foi reunião familiar. A reunião familiar era o coração de toda a orientação parental. É ali que a gente avalia, é ali que a gente escuta, é ali que a gente propõe, é ali que a gente brinca também. Não que a gente não faça isso em outros momentos, mas ali é uma ação constante, perseverante, que gera consolidação para a criança no entendimento dela, tá? Para tudo que ela está treinando. Até aqui nós vimos as 5 ferramentas propostas para esse segundo encontro. A partir desse encontro, eu vou apresentar para vocês o quadro de objetivos equivocados. São 3 quadros. Eu vou apresentar o primeiro nesse encontro, o segundo no próximo encontro e o terceiro no próximo. Por que que eu preciso apresentar isso? Para vocês começarem a ver a relação dessas ferramentas com o nosso manejo com as crianças. Quando a gente vê um comportamento de uma criança, o que que a gente não está vendo? O que que ela está vendo e como a gente poderia agir para que tudo ficasse melhor. Vamos lá, então. No quadro número 1, nós vamos ver uma situação onde o objetivo da criança é poder mal dirigido, ou seja, para estar no comando. Então, ela deseja estar no comando, só que ela canaliza esse poder de uma forma não funcional, ou seja, mal dirigido. Vamos entender, então, como é que funciona isso para ela e para os pais. Olha só, se o pai ou a mãe ou o professor se sentir desafiado, ameaçado ou derrotado com a explosão emocional da criança, olha o que ela pode entender e tende a reagir. O adulto brigando, cedendo, brigando ou cedendo, veja que são opostos. Aqui eu vou brigar, aqui eu abro mão, eu cedo, pensando, você não vai conseguir escapar dessa, ou vou te obrigar, querendo estar certo. O que a criança pode responder para a gente? Se a resposta da criança ela intensifica o comportamento, apresentando transigência desafiadora, acha que venceu quando pais e professores são contrários, mesmo quando tem que obedecer, poder passivo diz sim, mas acaba não obedecendo. Então, a criança, ela pode até estar sendo contida, ficar passiva pela contenção, mas ela não está obedecendo. E não é isso que a gente espera. Vamos entender. Qual é a crença que está por trás do comportamento da criança? Quando a gente age dessa forma?
no lugar da gente validar as emoções, da gente ajudá-la a se regular, da gente propor uma atividade que de fato canalize isso para que ela volte às suas atividades. Qual é a crença? Quando eu simplesmente reajo agressivamente ou fico descontrolado, perco a cabeça, tento conter. Olha a crença por trás do comportamento da criança. Só sou aceito quando eu sou o chefe. Estou no controle ou provando que ninguém manda em mim. Você não pode me obrigar. Então, ela acaba criando essa crença. E não é isso, vamos dizer assim, que no fundo ela quer. Lógico que não, mas ela acaba interpretando pela reação continuada dos adultos. Qual é a mensagem codificada? A mensagem codificada é: deixe-me ajudar, dê-me escolhas. A mensagem decodificada do comportamento da criança com o poder mal dirigido é: deixe-me ajudar, dê-me escolha. É sobre isso que a gente precisa refletir. Você, adulto, quando vê uma explosão de raiva, você pode chegar, validar a emoção da criança e buscar alternativas para ela. A gente precisa pensar sobre isso. Qual seria uma resposta proativa e estimuladora, então, dos pais e professores? Eu coloquei aqui para vocês entenderem. Olha que legal. Já que é poder mal dirigido, a gente pode redirecionar o poder para que ele se torne positivo, pedindo a ajuda da criança. Você pode oferecer escolhas limitadas. Lembra que conversamos no início sobre abordagem positiva aqui? Não lute e não desista. Fuja do conflito. Seja gentil e firme. Haja, não fale. Não entre em discussão com seu filho. Resolva o que vai fazer. Deixe que as rotinas sejam o chefe. Se está na questão da rotina, é a hora disso, mas não quer? Aponta para a rotina. O que é agora para a gente fazer? Lembra dos acordos. Afaste-se e acalme-se, porque nós ficamos irritados com o estresse das crianças. Então, quem precisa se acalmar? Somos nós. Desenvolva respeito mútuo. Estabeleça alguns limites razoáveis. Pratique o acompanhamento de modo firme e gentil. Promova reuniões de família e promova também, se você está numa instituição e isso ocorreu na sua sala de aula, reunião de classe. Então, nós estamos vendo que a chave para a questão do objetivo equivocado, poder mal dirigido, é a gente trazer o quê? Respostas proativas, como redirecionar para ações, um diálogo gentil e firme, acalmar-se antes de falar com a criança. Eu costumava orientar os professores a ter o autocuidado de perceber que os ânimos estão mais quentes, pedir licença, pedir ajuda da coordenação, vá ao banheiro, lave seu rosto, respire, lembre-se que a criança não consegue ainda se regular emocionalmente. Se os adultos não conseguem, avalie as crianças. Porque se você entrar numa guerra de titãs, ele de lá desregulado e você daqui, vai ser muito ruim. Então, queridos, hoje eu trouxe para vocês essa ferramenta junto com as nossas, esse quadro, né, de objetivos equivocados. Vou compartilhar com vocês, essa aula vai ficar gravada para que vocês possam rever esse conteúdo, tá legal? E a TIC da semana, o que é TIC, Simone? É tarefa interpessoal de casa. A TIC da semana é a gente treinar essas 5 ferramentas novas e analisar esse quadro de objetivos equivocado e nos perguntar: será que eu já agi assim com os meus filhos? Será que eu já agi assim com os meus alunos? Mais do que refletir sobre isso eu tenho hoje uma alternativa equilibrada para ajudar essas crianças a desenvolver saúde mental, desenvolver o potencial delas, sem afetar a sua estima. Eu desejo a todos uma noite abençoada